Oi, se você não me conhece, eu sou a Jana. Hoje eu vou falar sobre as cartas de recomendação no meu processo do EB2 em NIW. Vou dar dicas importantes que eu segui e no final eu vou dar um pulo do gato que vai ajudar a fazer uma boa carta de recomendação. Se você caiu aqui de paraquedas, mas gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como esse, porque com certeza eu vou fazer mais. E me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, para você poder acompanhar um pouco mais a minha vida aqui nos Estados Unidos e a gente conseguir trocar uma ideia um pouco mais próxima. Eu já falei aqui no canal sobre grande parte do meu processo. Aliás, eu não sei mais o que é que tem mais para eu falar, mas eu continuo observando as perguntas de vocês para poder entender isso. Eu vou deixar aqui uma playlist, tá? Com tudo que eu já fiz, que eu já falei sobre o meu processo e as dicas que eu dei. Eu fiz até um vídeo sobre dicas de plano de negócios. Então, se você não assistiu ainda, eu vou deixar essa playlist aqui e você vê todos os vídeos em um lugar só. E agora, finalmente chegou a vez de falar das cartas, que é uma coisa que muita gente me pergunta, imagino porque já viram todos os outros vídeos, já tiraram bastante dúvida e ainda sobrou essa, e eu entendo muito porque eu também tive as mesmas questões, as mesmas, ai meu Deus, tô perdida. E agora, se tudo der certo, a gente vai acabar com esse tabu das cartas, acabar com essas dúvidas e vocês vão conseguir seguir em frente com os outros documentos que têm que ser levantados, né? Eu sei que é muita coisa. Lembrando sempre que eu não sou advogada, eu não presto consultoria para visto, tudo que eu falo aqui é baseado somente nas minhas experiências e você não deve tomar como uma verdade absoluta e achar que você tem que fazer assim no seu processo também. O que nós vamos abordar aqui é principalmente a estrutura de uma carta de recomendação genérica, que você pode utilizar para diversas situações, inclusive para esse pedido de visto. Todas as minhas cartas foram feitas dessa maneira, bem aberta e genérica, para que me desse também a possibilidade, se eu quisesse usar para outra coisa, eu pudesse usar para aplicar para um emprego, qualquer coisa assim. Mas eu quis usar para fazer o visto. Para iniciar aqui a nossa conversa, é uma coisa que eu explico para todo mundo que me procura no direct, me foi desaconselhado utilizar um modelo de carta para essas cartas de recomendação, tá? Tipo assim, pegar um modelo qualquer, mandar para a pessoa só mudar o nome dela, adicionar uma coisinha ou outra e aí mandar isso para USCIS. Pelo que eu entendo, eles têm um software que reconhece cartas que são muito similares entre diferentes processos e aí eles identificam que aquela carta na verdade é falsa. Embora nem seja, embora a pessoa realmente esteja te recomendando, ela só não sabia como escrever uma carta e usou um modelo e caiu nisso. Então, o ideal é que você não utilize modelo, não pegue uma coisa e copie tudo na internet e a pessoa só assine. Eu não posso afirmar que isso acontece, isso foi o que eu ouvi, mas eu acho melhor prevenir. Eu fiz isso no meu, então é óbvio que eu vou aconselhar vocês que façam a mesma coisa de vocês, né, gente? É melhor prevenir do que depois ter algum problema com isso. Vocês não vão querer prejudicar o seu processo por uma besteira dessa, uma carta, uma coisa que se faz normalmente, não é necessariamente só para processo de visto, e que agora eu vou te dar o bizu aqui de como fazer. Não significa que você não pode usar nenhum modelo, tá? Pode respirar aliviado. Porque eu sei que para fazer uma carta dessa em inglês sem nenhum modelo é quase impossível, assim, você tirar essa criatividade, essa terminologia, de onde vai sair isso? Você tem que pelo menos estudar vários modelos de cartas para poder formar a sua carta. Isso você pode e deve fazer. Mais pra frente aí no vídeo, continua assistindo, eu vou dar esse pulo do gato de onde encontrar bons modelos, como encontrar esses modelos e como usar eles para fazer a sua carta, tá? Mas preste atenção aqui na estrutura da carta, que também é importante. Primeiro, uma dúvida que pode surgir. Jana, eu vou fazer a minha própria carta de recomendação? Não. Você vai usar esse modelo para fazer um modelo personalizado para o seu caso, para a sua vida, e você vai mandar esse modelo para a pessoa que vai fazer a sua carta de recomendação. Você ainda pode fazer um modelo personalizado para cada pessoa, porque você pode procurar dados de trabalhos que vocês fizeram juntos e já incluir, e a pessoa tem toda a liberdade, é importante que você fale isso para ela, ela tem toda a liberdade de editar a carta e tirar, se ela acha que não tem nada a ver falar desse projeto, ela quer falar de outro, ela quer procurar dados de outro, ela pode fazer isso. Mas se você puder facilitar uma coisa que você já sabe que é o projeto mais legal que vocês fizeram,
ou dados da instituição que vocês trabalharam, tipo assim, procurar em quantos países a empresa que você trabalhou estava presente, quantos clientes tinha, quanto lucro a empresa fez em determinados meses que você estava lá, coisas assim, você já pode incluir na carta para facilitar a vida da pessoa, porque a pessoa ela não está fazendo um processo, ela não tem ideia, ela não parou para ver isso, e vai ser muito complicado. Normalmente, essas pessoas que a gente perde a carta são pessoas assim, importantes, né? Mas digamos, são pessoas que já têm muitos anos de experiência, se elas ainda estão trabalhando, elas são muito ocupadas. Então, o que você vai fazer é facilitar a vida dessas pessoas. Depois que a pessoa faz essa edição básica, ela vai assinar a carta e vai mandar para você, né? No meu caso, todos os documentos foram digitais. Eu não tive que mandar o original vir do Brasil. Mas vê se no seu caso isso vai ser necessário ou não, tá? Papel timbrado. Precisa ser em papel timbrado? Não sei, mas todas as minhas eram no papel timbrado da empresa para a qual a pessoa que está escrevendo a carta trabalha. E aí, papel timbrado, normalmente ele tem o logo da empresa em algum lugar, tem gente que faz estilizado, coloca em cima, coloca do lado, e alguns também já vêm com o endereço embaixo, tá? Independente do papel timbrado, também tinha alguns itens que vinham nas minhas cartas já em ordem, assim, no topo, começando pelo nome da pessoa, precedido pelo título dela, a abreviação do título, doutor, mestre, qualquer que fosse, vinha lá. Título, o nome, e aí embaixo o cargo atual que a pessoa ocupa na empresa. Depois vinha o nome da instituição, da empresa ou da universidade, o endereço dessa instituição, e aí telefone, fax, todas as formas de contato com a instituição e também o e-mail da pessoa que estava escrevendo a carta. No final da carta tinha um espaço para assinatura, novamente com o nome da pessoa, e é nesse lugar que você normalmente coloca o carimbo também. Minhas cartas tinham entre 4 a 5 parágrafos, ocupando boa parte de uma página, mas não mais do que uma página. Começava sempre com To Whom It May Concern, que é a quem interessar possa em inglês, e eu não sei se precisa ser assim, mas todas as minhas foram assim para dar aquele ar genérico, como eu falei. A carta em si, a parte com informações, começava com a pessoa falando quem ela é, sua trajetória, como nos conhecemos, como começamos a trabalhar juntos, no que trabalhamos juntos, assim, de uma forma mais superficial. Mas para dar uma ideia do famoso quem é essa pessoa na fila do pão para estar te recomendando. Então, que capacidade essa pessoa tem, que tipo de profissional ela é e como é que ela te conhece, para ter propriedade para te recomendar. Depois vinha sempre um parágrafo dedicado às minhas capacidades e ao trabalho que eu desenvolvi, que a pessoa teve a oportunidade de ver. Tudo sobre a ótica dela. Isso é importante que você, se você estiver fazendo um modelo personalizado, você coloque alguma coisa, mas deixa ali um parênteses falando para a pessoa, olha, adiciona aqui alguma coisa que você achou mais relevante e tal. Essa parte é legal, que tenha bem a ótica da pessoa. Isso também significa que a pessoa não vai falar sobre toda a minha trajetória, está fazendo lá a biografia de fulano de tal. Não, no meu caso, a pessoa só falou sobre o que ela viu da minha trajetória. Se eu cheguei na empresa dessa forma e saí dessa forma, ou eu cheguei na empresa dessa forma e a empresa se beneficiou de tal e tal forma, que trabalhos eu desenvolvi. É meio repetitivo falar isso, mas assim, só para vocês entenderem a estrutura, tá? E é um pouco repetitivo mesmo, que é uma carta de recomendação. Então, você só tá falando que essa pessoa é o máximo de formas diferentes. É aqui também que entram aqueles dados de projetos que você vai ajudar a pessoa a levantar quando você mandar o modelo para ela, se você quiser fazer isso. Você pode colocar nessa parte e aí pedir para a pessoa só adicionar um pouquinho da opinião dela e tal, mas os dados já estão lá. E aí você divide isso em parágrafos como você achar melhor, tá? Não vou fazer que nem modelo de redação. Introdução é assim, aí primeiro parágrafo não sei o quê, segundo parágrafo... Não, você distribui essas informações mais ou menos nesses parágrafos do meio, e aí quando você estiver começando a concluir, não é exatamente o último parágrafo, você pode colocar a pessoa falando um pouco mais sobre a instituição em que vocês trabalharam juntos. Aí entram os dados da empresa que eu falei, quantos países ela tá, o que ela faz de relevante, por que ela é uma empresa importante no segmento dela. Aí não tem tanto a ótica da pessoa, mas vai ser a pessoa falando um pouco sobre essa empresa, sempre fazendo a ponte com o seu trabalho, tentando mostrar o quão, sei lá, difícil é o processo seletivo para entrar nessa empresa, ou como os funcionários dessa empresa são sempre vistos como funcionários super especiais. Aí depende. Como essa empresa é vista? Quando fala sobre essa empresa, qual é a impressão que as pessoas no Brasil têm?
Porque se isso fosse no Brasil, talvez as pessoas já soubessem, né, que empresa é essa, você não precisasse bater tanto nessa tecla. Mas como quem está vendo isso não necessariamente é brasileiro ou conhece a empresa, o ideal é que você explique que empresa é essa, por que é tão importante você ter trabalhado nessa empresa específica. Se de repente a empresa que vocês trabalharam juntos não é tão super especial, assim, tão conhecida, né? Especial, toda empresa, a gente, né, quando trabalha, a gente acha que é. O que você pode ver é se a pessoa já trabalhou em alguma empresa grande assim, e ela pode usar essa empresa como referência para falar sobre o seu perfil profissional. Por exemplo, ela pode dizer, nos anos dela de trabalho na empresa tal, ela viu muitas pessoas com o seu perfil, ou então ela viu muitas pessoas com o seu perfil, mas que não foram tão além quanto você em determinado assunto, entendeu? Coisas assim que você pode colocar para dar mais relevância à palavra daquela pessoa sobre você. No finalzinho mesmo, para fechar o último parágrafo, a pessoa sempre colocava nas minhas cartas alguma coisa genérica, falando assim que me recomendava para qualquer instituição da área de marketing e venda, e adicionava também alguns adjetivos que falavam mais sobre o meu caráter, coisas assim que davam a entender sobre a minha índole, coisas que já tem em cartas de recomendação normalmente, sabe? Quando você vai aplicar para uma vaga. Mas que cartas de recomendação que já tem isso normalmente? Cadê os modelos? Cadê? Eu não tô entendendo nada, tô perdido. Como é que eu vou fazer minha carta? Calma, que eu não esqueci de falar para vocês sobre o pulo do gato de achar os modelos, de como usar os modelos e onde estão os modelos das cartas. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero que você pare agora e dê o seu like nesse vídeo se você gostou até aqui, se você estava esperando por um vídeo como esse, se você também tinha essas dúvidas, por favor, já deixa o seu like, tá? E aí, curtiu? Boa! Muito obrigada! Você acabou de contribuir para o meu canal, para que na semana que vem tenha mais um vídeo e a gente consiga ajudar mais pessoas. Por isso, eu vou te dizer como encontrar modelos de cartas de recomendação em inglês que você pode utilizar para fazer o seu modelo personalizado. A primeira forma parece boba, então não feche o vídeo quando eu terminar de falar, escute até o final, eu prometo que tem uma dica sobre isso. Você vai colocar o Recommendation Letter no Google, só que ao invés de ir direto para os resultados ali, web da busca, você vai para a parte de imagens. E aí você vai ver que lá vão ter vários scans, né, ou sei lá, imagens de cartas de recomendação. Mas por que você vai fazer isso? Porque isso previne que outras pessoas que são preguiçosas, que só vão copiar e que nem vão personalizar as cartas, tenham uma carta igual a sua, né? Isso vai ajudar a que isso não aconteça. Você vai pegar aqueles modelos de imagens porque isso te obriga, a você também, né? Não só as pessoas, a ler, interpretar e reescrever. Lógico que se você quiser só redigitar tudo, né, pode, mas isso foge um pouco ao princípio. O ideal é que você leia essas cartas nas imagens e aí você consiga compor a sua carta. Porque eu imagino que você já saiba inglês ou que você conte com a ajuda de alguém que já sabe inglês para fazer isso. Então, você vai conseguir interpretar essas cartas. A segunda forma é uma coisa que eu nunca vi alguém falar em algum lugar, mas é uma coisa que fez muita diferença para mim, para entender terminologias, coisas relevantes de se falar em uma carta de recomendação para alguém que tem um alto grau de formação, que é colocar Recommendation Letter Master ou Masters, ou qualquer coisa que se refira a um programa de mestrado, ou Doctor, ou Doctorate Degree, ou qualquer coisa que se refira a doutorado. Mesmo que você só tenha um mestrado, pesquise também pelas cartas de doutorado, porque isso vai te dar ideias do que pode ser dito. No meu caso, muitas das cartas foram feitas por pessoas que foram meus professores também no mestrado, né? Eu não só trabalhei junto com eles, como eles também eram meus professores. Então, era muito relevante ter essa visão do que um professor poderia falar sobre um aluno, sobre a instituição que ele deu aula, enfim, coisas que a gente não está acostumado a parar para pensar. Então, ler essas cartas me deu uma luz muito grande. O interessante também é que cartas de recomendação para mestrado, doutorado e até para faculdade aqui nos Estados Unidos, elas tendem a falar muito do caráter das pessoas. Então, elas costumam ter uma perspectiva assim, um pouco mais ampla. E eu estava procurando muito para as minhas cartas, para os meus modelos de cartas do EB2, essa característica de falar
mais amplamente também sobre mim, sobre o meu trabalho e tal, e não só uma coisinha ali fechada na profissão. Mas é claro, você pode colocar a recommendation letter e a sua profissão, e você ainda pode colocar a recommendation letter master e aí colocar a área que você está inserindo, porque aí você vai encontrar termos mais específicos para sua área. Bom, eu fiz isso no meu e aí eu peguei todos esses modelos que eu achei que eram relevantes, que tinham o tom que eu estava procurando, e aí eu comecei a pegar uma frase de uma palavra, um adjetivo do outro, uma ideia de estrutura do outro. Foi assim que eu montei essa estrutura que eu expliquei para vocês e que deu certo para mim. Começa esse processo. É muito trabalhoso, não vou mentir para vocês, mas tem que ser realmente um trabalho em conjunto. Você imagina a pessoa que está escrevendo a carta para você. Será que ela ia ter tempo de fazer toda essa salada, de elaborar uma super carta desse jeito? Talvez ela fosse ser mais simplista, ou talvez ela achasse que soubesse o que era necessário, e aí de repente a carta vai chegar e não tem o tom que você queria que a carta tivesse. Então, eu acho importante você participar do projeto mandando esse modelo para a pessoa que vai escrever, seja o modelo personalizado para você ou um modelo personalizado para você e também para cada uma das pessoas que está escrevendo. E fica tão legal, o resultado fica tão interessante, porque você vê que tudo que está escrito ali é verdade, mas a forma como você explicou, que você amarrou aquilo tudo, fica tão consistente que você fica até com um certo, orgulho de você mesmo, sabe? Teve até uma pessoa que escreveu a carta para mim, que ela usou meu modelo, depois ela escreveu a carta, né? Ela olhou o resultado, assim, do nosso trabalho em conjunto, ela falou, poxa, eu queria que alguém fizesse uma carta dessa pra mim, porque eu queria só emoldurar e botar na parede, nem queria usar. Então, assim, no fim, acaba sendo um pouco divertido, apesar de ser bem trabalhoso. E tem aquilo, né? Fácil, nada é. Vocês já viram aqui, eu já falei que esse processo é trabalhoso, principalmente se você se prontifica a fazer algumas coisas do processo você mesmo e de estar mais ali do que a delegar mais, que são perfis, né, de trabalho, de escritório, de assessoria e tal, dessas coisas. O meu perfil foi esse, o meu perfil foi de estar presente, e essas coisas que eu falei hoje foram as que funcionaram no meu caso, né? Eu não posso dizer que o cara olhou as minhas cartas e falou, não, é isso, vou dar o visto pra essa menina. Não tenho como saber, mas o fato é que foi assim que eu mandei e eu consegui. Então eu espero que você, seguindo essas dicas, dê tudo certo pra você também e você consiga. E se você conseguir, volte aqui pra me contar. E se não conseguir também, fica com essa carta, aplica pro emprego, quem sabe aí a galera não te dá um visto, porque você é super legal e essas cartas são maravilhosas. E aí, você tava esperando por esse vídeo? Você acha que agora vai ficar mais fácil de repente? Ficou alguma dúvida? Eu tentei assim ser o mais detalhado possível, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo ou, né, quem sabe gravo um outro vídeo sobre esse assunto se forem tantas dúvidas assim, tá? Se você sempre assiste meus vídeos, mas não se inscreveu ainda, se inscreve hoje. Hoje é o dia de você apertar aquele botãozinho e se inscrever. Não vai fazer nenhuma diferença ruim na sua vida, só vai ser coisa boa, porque aí você vai saber quando eu postar um vídeo novo, a gente vai estar sempre conectado e você vai ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você gostou e você acha que é bom, quem sabe outras pessoas também não vão achar, isso também não vai ajudar elas e vai ser um mundo maravilhoso de pessoas te ajudando, né? E se você quiser também, me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, o link tá aqui, o link tá aqui embaixo, e aí você pode me encontrar por lá, a gente conversa de uma forma mais instantânea e mais próxima, tá? Até o próximo vídeo!